Jesus, sem dispor de recursos multimilionários, sem dispor de autoridade, ele contribuiu de maneira extraordinária para a renovação do mundo. Como? Exemplificando exatamente isso. A ciência da transformação através do serviço, através do auxílio. Jesus foi o grande servidor de todos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma diferença que existe entre a relevância, a importância que nós damos a determinadas coisas quando olhamos pela perspectiva do mundo, da matéria, e quando a gente olha pela ótica do Evangelho. E no mundo, como é que a gente define uma pessoa que tem autoridade? Aquela pessoa que tem poder, que ela tem riqueza. Quem é uma pessoa de destaque? Normalmente aquela que congrega um conhecimento elevado, ou às vezes que congrega um patrimônio, ou uma posição que dá a ela autoridade. Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Pensa numa pessoa que você fala, é uma pessoa de destaque. Normalmente a gente vai se lembrar desses elementos, da influência da pessoa. Agora, quando a gente olha para o Evangelho, existe uma pequena diferença. Na verdade, talvez uma grande diferença. Porque no Evangelho, aquilo que distingue alguém, aquilo que faz com que uma pessoa se eleve, aquilo que dá destaque para uma pessoa é a sua capacidade e disposição de servir e ajudar. Agora, por que acontece isso? Por que a gente tem essa diferença, né, entre aquilo que o mundo oferece como elemento de distinção e aquilo que o Evangelho nos ensina como sendo o que realmente destaca uma pessoa? Acontece que a proposta do Evangelho é uma proposta de renovação, de transformação, de crescimento das pessoas. É de desenvolvimento, de avanço nos princípios de paz, justiça, amor. E quando a gente está nesse processo de transformação, de elevação, muito embora riqueza, autoridade, recursos, influência podem ser ferramentas que contribuem, se a gente não tiver a disposição de servir e ajudar, nós não conseguiremos renovar. E o serviço e o auxílio não necessariamente exigem esses outros elementos. Se a gente puder fazer com eles, ótimo, não há nada de errado, mas não é um pré-requisito. Tanto é que Jesus, sem dispor de recursos multimilionários, sem dispor de autoridade, ele contribuiu de maneira extraordinária para a renovação do mundo. Como? Exemplificando exatamente isso. A ciência da transformação através do serviço, através do auxílio. Jesus foi o grande servidor de todos. 2000 anos de cristianismo nos mostram o quanto esse auxílio, o quanto esse serviço, o quanto essa orientação contribuíram para a transformação e melhora do mundo. Isso nos dá uma chave muito importante. Se nós queremos transformar, se nós queremos alterar para melhor, se nós queremos modificar pessoas e situações, lembremos-nos da ciência de servir que o Cristo nos ensinou. Através do serviço, do auxílio, ainda que os resultados não sejam imediatos, ainda que a gente possa ser correspondido com a indiferença, com a ignorância, mas o auxílio e o serviço, feito com boa vontade, são sementes que nós semeamos no mundo e que, inevitavelmente, darão frutos mais tarde. Por isso, se a gente quer contribuir para a renovação e melhoria do mundo, lembremos-nos de semear aquele serviço, aquele auxílio, aquela contribuição que nós podemos fazer no nosso cotidiano, com as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Porque essas pequenas atitudes vão ser sementes poderosas no futuro. Jesus transformou o mundo em 2000 anos. Levou tempo, né? Não foi exatamente algo que mudou a feição na época dele.
mas paulatinamente aqueles atos de serviço e de auxílio foram se perpetuando através das pessoas e hoje nós temos essa grande proposta de amor e de luz que orienta os nossos caminhos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Comentário intitulado O Grande Servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra à feição do servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem, e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Uma bela página de Emmanuel trazendo essa perspectiva do Cristo tão bonita, dele como esse grande servidor que nos ensinou a ciência do servir com vistas à renovação. E o desafio para a gente hoje é aproveitar oportunidades para sermos úteis, para auxiliar alguém, para servir. Pode ser dentro de casa, no ambiente de trabalho, social. Se a gente tiver ainda que uma oportunidade pequena de ajudar efetivamente alguém, vamos aproveitar, porque assim nós estamos fortalecendo a nossa capacidade de servir, de auxiliar, com vistas à renovação do mundo. Lembrando que a eternidade mede a grandeza do ser humano pelo amor oferecido. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!